Hoje você vai aprender o que poucos traders utilizam para filtrar as melhores operações no mercado, para deixar de lado aquelas operações que, mesmo que estão em tendência, vai acabar fazendo você ter stop loss na operação. Vou mostrar para você todo o passo a passo e dicas de como utilizar esses filtros para você não entrar em uma operação errada. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, trader profissional e também criador de indicadores. Eu vou mostrar para você hoje, eu vou ensinar, na verdade, para você como filtrar as melhores operações no mercado, deixando de entrar em uma operação errada, deixando de entrar no momento errado, mesmo que lhe dê um sinal de entrada na operação. Como eu sempre ensino aqui para você, além de fazer 10% por trade por operação na modalidade swing trade, tanto no mercado de ações aqui no Brasil, mercado americano, criptomoedas e também no mercado de Forex, sempre estou ensinando aqui para você indicadores para você utilizar, as melhores técnicas para você rentabilizar ao máximo o seu capital e tudo em um passo a passo. Não importa se você está começando com pouco dinheiro, não importa se você está começando hoje e não importa se você também já tem muita experiência, mas ainda não vive do mercado financeiro. Tudo que eu ensino aqui para você é para você, no final, viver com liberdade. Liberdade financeira, geográfica e também liberdade de rotina, que é o que o mercado financeiro te oferece. Mas o que eu vou ensinar hoje para você é o que não fazer no trade, é o que não fazer na operação, quando não entrar na operação. Esse é um dos poucos segredos aí que é ignorado por grande parte dos traders, por grande parte das pessoas que operam no mercado, porque acham, porque foram ensinados a entrar assim que der um sinal de entrada na operação. Mas não é só isso. Você não deve entrar só porque lhe deu um sinal de entrada no trade. Não é entrar em uma operação sem pensar na operação. Deu um sinal de entrada, vou entrar a qualquer momento. Não. Isso pode acontecer com scalpers que têm que fazer muitas operações durante o dia para no final do dia ter alguma rentabilidade. É utilizado também para day traders ali também que tem pouco tempo para analisar um ativo, para analisar o gráfico, mas no nosso caso, no swing trade, que nós temos uma total liberdade, 1 hora na semana, para identificar os pontos de entrada e saída da operação e deixar agendado na corretora, através da boleta de compra e venda, exatamente quando comprar e quando vender. Nós temos essa liberdade, nós temos essa oportunidade, porque nós trabalhamos com tempos gráficos maiores, e são esses tempos gráficos maiores que nos dá a maior assertividade no mercado. E o que é preciso para a gente evitar aquelas entradas erradas? Que pode acontecer, às vezes estamos errados numa operação, estamos errados em uma leitura. Isso acontece, não tem problema nenhum, nós não somos infalíveis. Por isso que nós utilizamos o stop loss na operação, por isso que nós utilizamos o stop gain, por isso que nós encerramos a operação com alvo de ganho também, e sempre acima de 10% por trade. E de que maneira nós conseguimos evitar uma entrada errada na operação? É quando acontece um período de confusão no mercado, que é chamada de divergência. É como se o preço do ativo, como aqui, estivesse subindo, porém o indicador mostra um momento ao contrário. Por exemplo, um dos indicadores que eu mais gosto de utilizar é a média móvel, principalmente a média móvel de 20 períodos, que me indica ali a tendência e também pontos de entrada na operação, que é o que também utilizamos na fórmula do Swing Trade, que é a minha turma exclusiva, que é o passo a passo para fazer 10% por trade por operação no mercado. É o meu treinamento e minha turma fechada. O que me impede de entrar numa operação? Simples. Quando o preço do ativo está subindo, porém, uma média móvel, por exemplo, a média móvel de 20 períodos, ela, ao invés de acompanhar o preço, ou seja, fazendo aqui como se fosse um suporte para o preço, na verdade, a média móvel acaba fazendo esse movimento aqui. Ao invés de subir, ela não sobe, ela acaba lateralizando ou até mesmo seguindo para uma tendência mais de queda, indicando uma tendência de queda. Isso daqui mostra que o preço está caro demais, porque quando o preço está longe da média móvel, indica que a tendência está fraca e que pode sim haver um sinal de reversão de tendência no gráfico. Ou seja, quando acontece isso, da média móvel estiver longe do preço, não entra numa operação. Por quê? Porque é um momento de divergência no mercado. O indicador está dizendo uma coisa e o gráfico está dizendo outra. Ou seja, vou tentar adivinhar o que vai acontecer? Não, eu vou ficar de fora. E como nós trabalhamos no Swing Trade, nós podemos vir aqui, ó, em radar, clique aqui na lateral no TradingView. Isso aqui funciona muito bem no TradingView, é uma plataforma que eu gosto muito de utilizar, é uma plataforma que tem todos os ativos do mundo e para Swing Trade é excelente. No TradingView, nós podemos vir lá em radar,
podemos escolher aqui o mercado brasileiro, Forex, mercado americano. Podemos vir aqui em sinal técnico e vai aparecer aqui as tendências. Então aqui eu filtro aqui a tendência do preço do ativo. Vou escolher um aqui que está em uma tendência de alta. No momento aqui no mercado agora é um pouco difícil, né? Por tudo que está ocorrendo aí. Então vamos botar aqui tendência de queda. Escolhi essa ação aqui. Pronto. Na tendência de queda aqui, escolhi aqui no mercado essa ação. Está em tendência de queda. É possível operar em tendência de queda, ou seja, em tempos de crise? É possível. É possível fazer dinheiro no mercado em queda? Sim, você vai operar vendido. Mercado americano, criptomoedas, forex, não importa. No caso aqui, vamos supor que o preço está caindo, né? E a média móvel estava acompanhando. Logo depois a média móvel simplesmente ficou afastado do preço. Vou fazer alguma coisa? Lógico que não. É um momento de divergência no mercado. Isso aqui está dizendo que o preço está barato demais. O que algumas pessoas fazem é comprar aqui para aproveitar uma próxima valorização. Eu não gosto de fazer isso porque geralmente o stop não tem estrutura no gráfico para colocar o stop. Então isso acaba me atrapalhando. Eu acabo pagando um stop mais caro quando é acionado, então não vale a pena. Eu gosto de seguir a tendência, mas sempre com indicadores que mostram para mim a confirmação da tendência e pontos de entrada na operação. Como, por exemplo, quando o preço toca a média móvel. Quando o preço toca a média móvel, é um ponto de entrada na operação. E quando a média móvel acompanha o gráfico, ou seja, para tendências de queda, confirma a tendência, confirma a entrada, confirma uma operação muito mais clara. Ou seja, como se estivesse tudo em ordem. É como eu costumo falar para os alunos da Fórmula do Swing Trade. E por falar na minha turma, vou abrir inscrições hoje ou nos próximos dias, agora a semana. Já vou enviar para vocês o e-mail com os dados das inscrições para a matrícula da Fórmula do Swing Trade, que é a minha turma, para você iniciar comigo com ganhos acima de 10% por trade por operação. Não importa se você está iniciando no mercado ou se você já opera no mercado financeiro. É exclusivamente para 4 mercados no mercado. Você vai utilizar indicadores ali que eu utilizo, indicadores que eu criei para a Fórmula do Swing Trade. Vai ter acesso às minhas operações para você copiar. E também vai ter acesso ali a Forex táticas e técnicas, que é para fazer $500 por trade, por operação. Essa turma exclusiva eu vou enviar para você por e-mail e vou deixar o link da inscrição aqui no comentário para você ser avisado com todos os dados. Vou passar para você os módulos, um pouco mais sobre os bônus que eu estou oferecendo e também o desconto para essa turma que é fora de época. A próxima turma vai ser um pouco mais à frente para daqui a alguns meses, mas como tem uma lista muito grande de espera, eu vou colocar uma turma extra agora em janeiro, que são poucas vagas para essa turma extra. Então, aconselho você ficar de olho no seu e-mail. E para você receber esse aviso, basta você se inscrever no link que eu vou deixar aqui na descrição ou também no comentário fixado aqui no canal. Bom, agora que o recado foi dado, vou continuar aqui a aula. Há muitas pessoas aqui que utilizam somente o Price Action. O que é o Price Action? É utilizar somente o gráfico nas operações. Tem alunos meus aqui que quando entraram na Fórmula só utilizavam o gráfico nas operações, mas depois começaram a utilizar os indicadores porque viram que a assertividade aumenta. Utilizar somente o gráfico no trade é bom, é a ação do preço, né? Você vê o movimento limpo do trade, vê o movimento limpo do preço da ação, mas acabam esquecendo o valor preditivo dos indicadores. Ou seja, o preço está dizendo uma coisa, como mostrei agora, a tendência de queda, mas e um indicador? O que um indicador está dizendo para você? E esses indicadores, ele cria oportunidade para você não só deixar de entrar naquela operação, mas você entrar numa operação mais assertiva. Se não tem entrada a ser feita num ativo, como algumas pessoas operam day trade, aí focam somente no mini índice e não operam nenhum outro ativo, porque é mais difícil você operar mais de 2 ativos, mais de um ativo, na verdade, com day trade. Quando você opera no swing trade, você tem uma gama, você tem um mercado inteiro para operar. Você tem vários mercados para operar, vários ativos para operar. Então você tem um melhor gerenciamento de risco e você também tem a maior assertividade, porque você consegue escolher os ativos claros para operar, as tendências claras para operar. E é isso que importa, é você transformar o trade fácil. Se você está tendo dificuldade em identificar uma entrada no trade, você não deve fazer nada. Fica de fora da operação. Quando você acha que está difícil, está esquisito, está perdendo muito tempo ali olhando aquele gráfico, não tem nada a ser feito ali. Vai para outro ativo, vai para outro mercado, busca o mercado em tendência, utiliza aqui ó, no TradingView o radarzinho, que você pode escolher ali os ativos que estão em tendência, fica muito mais fácil você fazer isso. E tem alguns indicadores bem importantes que você pode utilizar, como o RSI, que é para você identificar a divergência. O RSI
é ótimo. Ah, rapidinho, pessoal. Esses aqui são alguns indicadores que eu criei, tá? No TradingView, se quiser utilizar, pode utilizar, tudo de graça para você. Menos esse aqui, que é o Swing Trade na prática, que é somente para os alunos da fórmula do Swing Trade. Esse aqui não dá para você utilizar. Bom, vindo aqui no RSI, vamos aqui em indicadores, digitamos aqui RSI, índice de força relativa, ou você pode utilizar esse aqui também, mas vamos utilizar aqui o índice de força relativa. O RSI, ele é excelente para fazer algumas operações. Já falei sobre esse indicador aqui para você identificar as entradas na operação, mas hoje eu vou falar para você como você não entrar numa operação quando aparece alguns sinais aqui nesse indicador, que são os sinais de divergência no mercado. Por exemplo, quando o indicador aparece nessa linha aqui de baixo, essa linha tracejada, o indicador é essa linha roxa aqui, e ele está tocando aqui essa linha tracejada. Essa linha tracejada aqui é uma linha de 30, é a base, como se fosse o suporte do RSI. E aqui a resistência. Então, só para simplificar, é um pouquinho mais complexo que isso, envolve alguns cálculos, mas você não precisa saber disso, não precisa calcular nada. Você precisa somente obedecer essas regras. Se o indicador do RSI está tocando essa linha tracejada e o gráfico está batendo aqui embaixo, então ok, é um momento em que você pode sim comprar no trade. Por quê? Aqui indica que o preço está barato demais, então ele pode subir a qualquer momento. Porém, quando o indicador está apresentando esse movimento aqui lateralizado e o gráfico também está lateralizado, também não tem entrada para você fazer, mesmo que esteja apresentando alguns pullbacks aqui escondidos. Olha só que divergência clara que aparece exatamente aqui, que é o momento em que você não deve entrar na operação. Quando o preço do ativo fez esse movimento aqui de pullback na operação, isso aqui é um pullback mais escondido, o preço desceu, subiu um pouquinho, desceu novamente. Muitas vezes tem entrada aqui para serem feitas. Por exemplo, aqui estamos no tempo gráfico diário desse ativo, né? Se for lá no tempo gráfico de 4 horas, vai ver que o pullback é muito mais claro, muito mais volátil. Então você consegue identificar de topos e fundos muito mais fácil. Já no tempo gráfico diário, para identificar a tendência, é mais fácil que o tempo gráfico de 4 horas. O tempo gráfico de 4 horas é muito utilizado para identificar de pontos de entrada na operação. Então, se o preço apresentou esse pullback para a tendência de queda, já que o preço está caindo, e o indicador, o RSI, está aqui na linha base, que é no suporte, nessa linha tracejada, não é para você entrar na operação, é para ficar de fora. Isso por quê? Porque o preço do ativo está no suporte e o gráfico aqui em cima ele está dizendo que o preço pode continuar a cair. Ou seja, tem uma divergência. O indicador mostra que está barato demais, o gráfico está mostrando que o preço está fazendo pullback para tendência de queda. Ou seja, as informações não batem. Para bater, o preço precisaria fazer esse movimento aqui ao contrário. Ao invés de ele fazer essa impulsão, retração, impulsão, na verdade, quando o indicador estiver aqui e ele apresenta, no gráfico, apresentar uma entrada, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. O indicador está batendo no suporte, o preço ele não vai fazer esse movimento. Ao contrário, ele vai fazer isso aqui, ó, impulsão, retração, impulsão. Um pullback para tendência de alta. E isso aqui que deveria acontecer. Quando não apresentar esse tipo de configuração, esquece, não faz nada, fica de fora na operação. Tem traders que fazem leituras um pouco mais diferentes. Eu, Arion, faço esse tipo de leitura aqui. Por quê? Porque eu estudei esse indicador. Eu estudei ele durante os últimos 15 anos fazendo a probabilidade dele. Ou seja, peguei os dados históricos dos últimos 15 anos, coloquei na planilha e verifiquei ali. Quando acontecer isso aqui, o que acontece se acontecer isso? Qual é a probabilidade de assertividade? Quando acontece isso aqui, a probabilidade de não entrar numa operação que deu erro ali, porque as operações não deram lucro, acabaram dando stop, foi muito maior do que quando deu lucro. Então, quando acontece esse tipo de configuração em que o preço está mostrando tendência de queda e o indicador está mostrando que está na base do preço, mas o preço ainda tem um pullback para a tendência de queda, não entra. Isso para mim é uma divergência. Pode parecer um pouquinho complicado para você agora, mas conforme você vai usando o gráfico, vai olhando o gráfico, esse indicador, vai ficando muito mais fácil. Quando eu comecei a estudar o trade, o que eu fazia? Pegava o gráfico, como está aqui agora, e fui olhando os indicadores, fui olhando o movimento do preço em relação aos indicadores. Então isso aí vai fazendo você habituar na leitura do gráfico, vai ficando cada vez mais simples. Tem um outro indicador que eu gosto muito de utilizar, deixa eu tirar esse daqui, para não confundir, não ficar um monte de indicadores aqui em cima, que é o MACD. Tem um MACD, ele é um indicador excelente para fazer as operações. Só digitar aqui, ó, MACD, e já vai aparecer para você no TradingView.
Tem corretoras aí que já oferece esse indicador na plataforma, mas eu gosto de utilizar sempre o TradingView, é muito mais fácil para mim. O MACD ele tem até uma certa leitura ali parecida com o RSI, mas olhando aqui no gráfico vai ver que é bem diferente. Bom, vamos lá. O RSI ele apresenta esses histogramas aqui. O nome é feio, mas os histogramas nada mais são do que essas barrinhas aqui. Barrinhas vermelhas e barrinhas verdes. Barrinha vermelha, tendência de queda, barrinha verde, tendência de alta. Simples assim, é só isso. O histograma ele apresenta essas duas médias móveis aqui, são as médias móveis padrões aí que apresentam todo o gráfico. Você não precisa mexer na configuração, não aconselho fazer isso. E o MACD ele é muito mais fácil para você identificar essa divergência. Ele é basicamente o seguinte, olha como é que vai ser fácil. Se o histograma, que são essas barras aqui verdes, estiverem verdes, ou seja, apontando para cima, e as médias móveis aqui do histograma estiverem para baixo, é o momento de divergência. Se o histograma estiver em vermelho e as médias móveis estiverem abaixo, ou seja, seguindo para a tendência, mostra que o preço pode seguir para a tendência de queda. Então, a divergência é somente quando um está apontando para cima e o outro está apontando para baixo. Ou quando um está apontando para baixo, o outro está acima. Simples assim. Essa é a divergência do MACD, que é para você utilizar. Aí você vai olhar o gráfico e vai ver se tem ponto de entrada ou saída da operação. Se tem os pullbacks, se tem talvez o candle que você gosta de utilizar. Eu gosto de utilizar somente o pullback, que é muito mais fácil para identificar a entrada, a saída, stop da operação. Quando utiliza somente o candle, geralmente a assertividade dessas operações acabam encerrando. Bom, e agora você precisa fazer o seguinte, curtir esse vídeo e seguir no canal para você não perder mais nenhuma aula. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.